Olá pessoal, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa sala de palestras do Focalize. É uma satisfação poder contar com a presença de todos vocês para que a gente troque mais essa ideia aqui sobre o mercado financeiro, que é a razão de ser da nossa empresa, do nosso projeto educacional. E essa palestra aqui, ela culmina um trabalho que a gente iniciou há mais de um ano atrás, numa série de eventos que a gente vem fazendo praticamente desde o início de 2011, e a gente iniciou a primeira palestra que a gente ministrou com esse tema, se chamou Existe Vida Além do CDB, e ela já tinha um objetivo muito parecido com esse, que era começar a desmistificar os tipos de investimentos disponíveis no mercado, porque o que a gente encontrava sempre diante dos nossos clientes e amigos e pessoas próximas, ou até nem tão próximas assim, era um total desconhecimento em relação às alternativas que o mercado oferecia. E não só as alternativas que o mercado oferecia, mas também em relação ao conhecimento do que ele estava recebendo em relação à sua aplicação. Então, sentimos que existia um gap muito forte entre o que o investidor colocava o seu recurso na instituição financeira e o que ele efetivamente sabia que estava recebendo. E os projetos, principalmente web, que se propunham a passar ensinamentos para os investidores, estavam sempre muito focados na parte de renda variável. Então já existiam muitas alternativas na área de renda variável. O Focalize não fugia disso também. A gente começou ainda no blog da Focus falando de renda variável. Mas a partir dessa identificação, desse gap e do arsenal de produtos que a gente comercializa, a gente partiu do princípio que valeria a pena a gente começar a ampliar um pouco o escopo da abordagem que a gente costumava fazer. E hoje a gente fala de tudo aqui no nosso portal. Nós temos palestras sobre renda fixa, nós temos palestras sobre fundos imobiliários, sobre mercado de futuros, previdência privada, enfim. Basta acessar a nossa biblioteca, lá no Aprenda Mais, que vocês já vão identificar uma série de temas que visavam justamente abordar esse complexo mundo de investimentos, que na verdade não é tão complexo assim. O que precisa é apenas prestar um pouquinho mais de atenção nele. E o objetivo de hoje, o objetivo dessa palestra, é sintetizar isso tudo de uma forma muito objetiva para vocês, mostrando que hoje, pela mudança do que está acontecendo em relação à queda de taxa de juros, aquilo que a gente começou a falar um ano e meio atrás se torna mais necessário e urgente agora, né? Então nós gostaríamos de, a partir desta lógica, a partir dessa premissa, trocar uma ideia com vocês, passar as alternativas que a gente visualiza para o mercado e tentar trazer melhores oportunidades, se vocês assim o desejarem. Eu vou pedir para o Júlio fazer um resumo breve do que a gente vai tratar e depois a gente inicia oficialmente. Essa palestra, primeiro boa noite, né, para todo mundo. Essa palestra de hoje faz parte do movimento da XP no mercado, movimento Acorda Brasil, né, fazer as pessoas todas pensarem um pouquinho mais onde é que estão investindo atualmente, né, se existe algo melhor e até muitas vezes com o mesmo grau de risco, né, para o investidor conseguir uma rentabilidade melhor para o seu investimento, né? Então hoje a gente vai passar principalmente pelas áreas aí de renda fixa, né, procurando mostrar para vocês fundos e aplicações disponíveis aí que podem ser muito melhor do que vocês têm hoje, né? E até é para fazer pensar mesmo, né? Pensar o que vocês têm e o que há de alternativa para isso. O movimento que a gente praticamente está aderindo junto com a XP, que é nosso parceiro, a nossa instituição, a qual a gente representa todas essas possibilidades de investimentos, se chama Acorda Brasil. Então, a partir dessa lógica, a gente inicia aqui o bate-papo com vocês. E a dinâmica, pessoal, a gente pode combinar, se determinado assunto que a gente passar não ficar claro, vocês podem chamar e escrever aí no chat, que está logo abaixo. A gente vai respondendo, ou se quiserem deixar para o final,
também fiquem à vontade, né? Se quiserem já iniciar perguntando durante a palestra, não tem problema algum. Uma rápida apresentação da corretora, para quem ainda não conhece, a maioria de vocês deve já conhecer, pelo que eu identifiquei aqui na nossa sala, vários são clientes, outros já nos seguem há mais tempo, mas rapidamente, o tamanho que a XP tem hoje em termos de mercado, né, são mais de 100 mil clientes cadastrados, existem 400 escritórios espalhados pelo Brasil inteiro e 1.600 agentes, todos devidamente autenticados pela CVM. É a maior corretora de varejo do Brasil hoje e dentro do conceito de shopping center financeiro, que a gente vai abordar um pouquinho mais na frente, hoje é o maior da América Latina. Do ponto de vista educacional, a XP Educação tem mais de 500 mil alunos já formados, 8 mil alunos por mês, em torno de 600 cursos espalhados nesses mais de 400 escritórios, Brasil afora. A parte de educação da XP é uma parte bem forte, né? Ela não quer empurrar o investidor para algum produto, ela quer mostrar para ele o que existe, fazer ele ter ciência de onde é que ele pode investir e deixar ele escolher o que é melhor para ele, né? Fazer o investidor entender no que ele pode aplicar. Iniciando aqui então, a gente a partir da virada da década dos anos 2000, né, na virada do milênio, a gente sentiu o boom brasileiro, né? A gente experimentou isso no mercado de commodities, é muito bem representado na nossa bolsa, né? A própria subida que a bolsa teve nessa década foi muito sustentada pela movimentação de commodities. A nossa balança comercial hoje também é muito bem representada por esse boom. Nós tivemos o boom de consumo, né, em função do aumento da renda média do brasileiro e aumento principalmente do crédito, que acabou proporcionando uma maior participação do brasileiro. Então o mercado interno ficou mais pujante, representado não só no setor de veículos, mas em praticamente todos os setores brasileiros. Os planos de aceleração de crescimento, sejam eles reais ou não, né, alguma coisa está saindo do papel. Então a gente tem o investimento em infraestrutura. O Brasil nunca recebeu tanto capital para investimento de longo prazo quanto nessa última década. Então nós experimentamos esse boom, né, e a gente sente isso no dia a dia, né? Então a partir desta lógica nós tivemos esse crescimento e agora a gente pergunta: qual é o próximo? Qual é o próximo boom que está para acontecer no Brasil? E na nossa opinião é o boom dos investimentos. Por quê? Nós vamos ver mais adiante que mais pessoas começam a investir. Claramente, nós temos com esse boom, principalmente na área de expansão de crédito, mais pessoas entraram na legalidade, mais pessoas abriram seus CPFs, mais pessoas abriram suas contas correntes e os brasileiros passaram a investir mais. A partir disso, a gente constata que mesmo investindo, o brasileiro ainda permanece investindo mal o seu dinheiro, né? E consome produtos com altas taxas e baixas rentabilidades, né? Que também é um dos motivadores dessa palestra, a gente começar a visualizar esse tipo de alternativa e a falta, principalmente de conhecimento, da maioria dos investidores no nosso mercado. E o que mais? Nós temos um cenário inédito para as aplicações financeiras. Vocês vão ver mais adiante que a situação hoje nunca ocorreu no Brasil. Tudo que está acontecendo hoje é diferente de anos atrás. Claramente é um novo momento e a gente precisa estar muito atento a esse momento. Reportagem do Valor Econômico: juro baixo traz cenário inédito para aplicações. E o que tratava justamente esse cenário? A época em que o brasileiro podia colocar tudo que tinha em investimento conservador e ainda assim contar com gordos rendimentos.
ficou na memória. Eu acho que vocês já estão sentindo um pouco isso na pele, né? Colocar o dinheiro na renda fixa, deixar lá e esquecer, já não é mais garantia nenhuma para a aposentadoria. O momento é propício para que o investidor abandone uma postura acomodada. E esse novo ambiente exigirá que as pessoas façam avaliações cuidadosas com mais dedicação, atenção à escolha de produtos. Vejam bem, pessoal, o que o Valor Econômico está colocando aqui, não sou eu que estou dizendo, apesar de concordar com tudo que está sendo dito aqui. Na verdade, há mais de um ano a gente já colocava essa necessidade, né? Então, quando aparece uma reportagem dessas num veículo de mídia tão valorizado e com a credibilidade do Valor, a gente até fica feliz em identificar que a linha de pensamento estava correta. Aqui fica mais interessante e mais claro do que a gente está falando. Para quem já investe há mais tempo, né, já tem investimentos a partir do ano 2000, vai lembrar que nós tínhamos uma Selic a 19% ao ano. Antes de 2000 até era mais alto que isso, né? Idos dos anos 90, chegamos a bater taxas superiores a 30% ao ano. Isso aqui não era o paraíso, isso aqui eu não sei nem classificar e como chamar o Brasil naquela época com taxas de juros tão generosas quanto da década de 90. Mas a entrada dos anos 2000 ainda proporcionavam ao investidor uma certa zona de conforto em relação aos seus investimentos. A partir já da segunda metade, a gente começa a notar uma queda gradual das taxas. 2004, 16%, né? E aí vem caindo, vem caindo, vem caindo. E olhem só, hoje, 8,5%. É a menor taxa desde a criação do Plano Real. E aí, se nós plotarmos a inflação nesse cenário, a gente vai identificar por que o investidor brasileiro se vê obrigado, nesse momento, a sair da zona de conforto. Quem tinha investimentos em renda fixa, um título público, em 2000, tinha 13% de juro real. 13% de juro real já considerada a inflação oficial. Isso era um paraíso, pessoal. Ainda em 2004, 8,4% de juro real. A vida dos gestores, principalmente dos fundos de pensão, era muito mole nessa época, né? Pelos cálculos atuariais, precisariam ter um juro real na faixa de 6% para cumprir suas metas aos seus cotistas, bastando comprar títulos públicos. Ainda em 2004, ele obtinha 8,4% de juro real. Mas olha o cenário atual, gente. Reparem, Selic 8,5% e a inflação de 5,6%. 2,9% de juro real. Olha só. Em 12 anos, pessoal, a gente pulou de 13% de juro real para 2,9%. Isso aqui é um cenário, aqui volto a bater na tecla do cenário inédito que a gente comentou logo no início da palestra. O Capim Canela pergunta, mas quanto representava os juros reais, tirando a inflação? É justamente isso, Capim. O juro real, tirando a inflação, nós tínhamos uma Selic de 19%, tira a inflação de 6%, representavam 13% e assim por diante, chegando hoje na expectativa de 5,6% de inflação a 2,9% de juro real. Agora vamos colocar sob uma perspectiva de mundo. O Brasil sempre foi campeão mundial de taxa de juros real. Ainda mantivemos uma posição confortável no pódio, né? A gente ainda recebe medalha, estamos em terceiro lugar. E se não me engano, nesse final de semana a Rússia baixou em 0,25 a sua taxa
a Selic chinesa, digamos assim. Então, se a gente considerar a nova taxa da China, a gente retomou o segundo lugar, perdendo apenas para a Rússia, sob o ponto de vista de melhores pagadores do mundo de juros reais. Olha só, Canadá. O investidor no Canadá, Estados Unidos recebem menos 1%. Estados Unidos, menos 2%. Na Alemanha, menos 1,1%. Inglaterra. Toda a Europa recebe taxas negativas em relação às suas aplicações. O Brasil começa gradativamente a caminhar nesta direção. Esse cenário, pessoal, é um cenário praticamente inevitável. Nós vamos bater aqui uma hora ou outra. O Preissler faz um comentário interessante que a gente vai abordar logo adiante, Preissler. Bem isso, André. Se você ainda descontar os custos de custódia e negociação, talvez os ganhos reais sejam ainda menores. Talvez não. A gente vai ver que, em determinados casos, nem a inflação nesse momento está coberta. Vou retomar a lâmina aqui das taxas de juros e a gente pode entender um pouquinho melhor, porque quem recebia 13% de taxa de juros real, descontada a inflação, podia cobrar 4, 5, 6% de taxa de administração, que ainda estava remunerando o seu cliente. Hoje, pessoal, se você pegar um fundo, seja ele qual for, de renda fixa, que lhe cobra mais do que 2,9%, você está tendo rendimento zero. Então é exatamente isso, Preissler, que você citou da nova realidade do Brasil. A gente vai abordar esse tema imediatamente aqui quando a gente começar a fazer as comparações. E aí vocês vão se impressionar com os números. Vou pedir para o Júlio aqui explicar o que é um shopping center financeiro. Então, a gente tem hoje a XP como uma unificadora de várias casas de investimentos no Brasil. A gente vai abordar aqui numa lâmina para ficar mais fácil para vocês entenderem o que é o shopping. Shopping, quando você vai fazer uma compra num shopping, você tem várias lojas à disposição. Você tem, por exemplo, imagina um supermercado na sua cidade. São vários fornecedores daquele supermercado. O supermercado vende todos os tipos de produtos. Então, o que você quiser, você vai encontrar lá dentro. Alimentos, bebidas, utensílios domésticos, todos os produtos disputando igualmente a preferência do cliente. Todos com a mesma visibilidade, estão lá na prateleira à disposição. Aí você faz comparações entre os produtos. Pega um leite, você compara 2, 3 marcas que tem à disposição. E daí você leva ou mais barato ou o que você acha que tem mais qualidade. A comparação é feita imediatamente quando você vê o produto que você quer adquirir. E com dinheiro a gente pode fazer a mesma coisa. Então é assim que a gente vai às compras. Aqui tem a prateleira, todos os produtos à disposição, você dá uma olhada, preço, qualidade, compara e escolhe. Então é assim que você vai às compras dentro de um supermercado. Identifica o produto adequado à necessidade, compara as marcas, os preços, escolhe o produto com a melhor relação custo-benefício. E shopping financeiro, o que é? A gente tem disponível no mercado financeiro ações, fundos de investimentos, mercados futuros, commodities, imóveis, renda fixa, seguros, previdência privada. Temos várias marcas que distribuem esses produtos. Aqui vocês têm algumas marcas fortes no mercado, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, vários bancos, gestoras aí de investimentos. E se você for em um desses bancos, como é que vai funcionar a situação?
Você vai no Bradesco, entra lá, fala com o seu gerente, ele vai te apresentar produtos do Banco Bradesco. Tem um CDB do Bradesco, um fundo do Bradesco, previdência, seguros, títulos e ações. Tudo negociado pelo Bradesco e de preferência produtos, que sejam marcas Bradesco. Itaú, mesma coisa, HSBC, Banco do Brasil, Santander. Então você entra no banco, só será oferecido produtos deste banco, que é o interesse aí da instituição é vender produtos dela, remunerar seus gestores, aí, seus funcionários, então, com as taxas desses produtos. E como é que funciona em um shopping? Um shopping financeiro aqui é XP. A gente tem esses mercados, fundos, renda fixa principalmente, de todos os gestores, de todas as marcas. Então, aqui tendo uma conta única dentro da corretora XP, que é o nosso shopping hoje, você consegue ver quais são os CDBs do Banco do Brasil, do Itaú, do Bradesco, de todos os bancos e escolher qual é o CDB que você quer. Com R$1.000 eu quero um CDB do Banco do Brasil. Você pode, pela conta na XP, nem precisa ter conta no Banco do Brasil, fazer essa aquisição. Então você vê qual é o produto que te traz as maiores vantagens, e não aquele que o banco quer te empurrar, e você adquire. Simples assim, a partir de um cadastro único na XP. E por que isso é bom para você? Qual é a vantagem que você tem com isso? Um carro popular hoje, um Gol, você pagaria hoje R$100.000 por esse Gol que a gente tem apresentado aqui na tela? Ou você acha que está muito caro um Gol por R$100.000? Fazendo essa pergunta para vocês aí, o que vocês acham? Está no preço? Comparando com os outros aí do mercado, está caro? Como é que está isso? R$100.000 não dá, pessoal? Não dá para pagar num Gol o G5, esse aí, o Perbone. Que eu sei, nenhum no mercado aí passa de 40 mil, mas tem gente pagando 100 mil. A gente pode ser qualquer Gol, seja qual for. Que é um Gol com teto solar, eu acho que nem 100 mil não tá. Gol V8. Por que você não paga os 100 mil? Porque você conhece o mercado de automóveis e até nem conhecendo muito você sabe que por esse preço não dá para comprar um Gol. Os concessionários nem vão te vender por esse preço porque sabem que você tem esse entendimento. Nos classificados dos jornais aí você está acompanhando, você sabe de primeira, dando uma piscada em cima do jornal já vê o preço que não é o real. Você compara com outros modelos, e o mercado então em geral é bem maduro. O mercado tem o conhecimento necessário para não querer pagar R$100.000 num Gol. E aqui a gente vai ver que tipo de investimento que o brasileiro está fazendo. Está caindo a proporção aqui, a gente vê a barra verde é 2011, final do ano passado, e a barra laranja é 2005, há 7 anos atrás, como é que estava a situação. Vocês veem aqui que está caindo a proporção da população que não investe, que antes era 65% da população que não tinha nenhum tipo de investimento. Agora isso aqui já cai para 51%. Ainda mais da metade do povo brasileiro aí não investe. E onde é que essas pessoas que investem estão colocando seu capital? 44% estão colocando em poupança. Poupança ainda é o principal investimento dos brasileiros. Tem aumentado a quantidade de investidores e eles estão indo muito para a poupança, que vocês veem a comparação em relação a 2005, subindo 9%. Alguns já indo para fundos de investimento, um perfil um pouquinho mais agressivo do que a poupança, mas sem ainda muitos riscos, mas o pessoal já que está se alertando que a poupança já não é um bom investimento está trocando. Alguns vão para fundos, outros previdência, CDBs, também garantido aí até o valor de 70 mil como a poupança, então praticamente o risco até esse valor é o mesmo.
Ações, né, que em 2005 nem se ouvia muito falar, agora já faz parte de 3% do brasileiro aí já está começando investimento em ações. E também 1% em letras hipotecárias de crédito agrícola ou imobiliário, né, as LCIs, LCAs e LH. Então fica evidente o pessoal começando a investir mais, né, mais brasileiros aí investindo, só que ainda indo para a poupança, né, falta de informação levando esse pessoal aí a investimentos ainda não bons, né, mas já começando a tirar o dinheiro debaixo do colchão. Se tiver alguma pergunta aí pelo meio, vão mandando que a gente vai respondendo aqui junto. Vou passar para o Momberger aqui dar uma continuidade. Preisler, sabe, tem outra, André. Você fala sobre isso daí. Para quase tudo dá para aprender de graça. Da dor de cabeça que a gente pergunta para o farmacêutico, ao defeito do carro, e a gente pergunta para o cunhado mecânico. Bom, haja visto que a poupança ainda permanece sendo o grande investimento do brasileiro, né? Se a pesquisa demonstra claramente isso, e até não precisa ter uma pesquisa formal, se a gente fizer uma pesquisa informal no universo de pessoas que estão muito próximo da gente, veremos que a poupança permanece sendo um investimento muito procurado, e ainda com aquela velha e boa ilusão de que é seguro, né? E a gente agora vai desmistificar um pouquinho isso e vai começar a comparar as possibilidades em relação à suposta segurança da poupança a partir desta mesma lógica. Em primeiro lugar, a gente tem que falar da mudança da poupança, né? Porque até então nós tínhamos um rendimento pré-estabelecido pelo governo. Esse rendimento era praticamente constitucional, né? Ele já representava algumas décadas em relação à sua estrutura, né? E a gente agora sofreu uma mudança importante, uma mudança que a gente precisa levar em consideração, né? Então há um forte empenho do governo em baixar juros. E por que então a poupança tinha que mudar? Essa lâmina deixa um pouquinho mais claro a estrutura de investimentos em renda fixa no Brasil e por que o governo teve que aplicar essa famosa mudança na poupança, né? Se a poupança não mudasse, olha só o cenário de Selic a 9%. Nós teríamos tirado o imposto de renda, a renda fixa pagando 7,15% e a poupança 6,8%. Ainda teríamos uma vantagem em relação à renda fixa. Agora olha só o cenário de Selic a 8%. Como ficaria? Renda fixa 6,40% e poupança 6,40%. E num cenário ainda mais baixo, mais extremo, de Selic a 7%, nós teríamos a renda fixa muito abaixo do rendimento da poupança, que deveria ficar em torno de 6,17%, num cenário conforme o descrito. O que aconteceria com isso? O investidor ia migrar os recursos da renda fixa para a poupança. E qual a consequência disso? O governo ficaria sem compradores para os títulos emitidos pelo Tesouro e teria dificuldades de pagar os papéis das dívidas que vinham vencendo no futuro. Outro item importante, você sabe que a dotação em relação a investimentos da poupança visam também o mercado imobiliário. E nesse momento, a partir de uma queda gradual da taxa de juros, passa a não ser interessante a captação a um valor de 6% ao ano para os agentes financeiros permanecerem financiando, né? Não tem sentido econômico isso, né? A aproximação cada vez maior das taxas não deixa o spread para que os agentes econômicos passem a continuar financiando. Então teríamos quase que um break, né? Um freio nessa situação,
e provavelmente teríamos que manter o cenário de taxas de juros mais altas, que vai justamente contra o que o governo está buscando, claramente, né, em relação a isso. Um comentário aqui do Pricer: acredito ser muito difícil as pessoas saírem da zona de conforto dos investimentos. É simples confiar nos gerentes dos bancos ou no cunhado espertalhão. Aprender sobre as modalidades custa muito. Esforço de pessoal de cada um. Tem gente acomodada que não tem interesse em buscar formas mais eficientes de investimento. Eu vou mais além, Pricer. Concordo em gênero e número com o que você acaba de comentar, mas essa questão da zona de conforto, ela não limita-se apenas à questão de investimento. Tem um artigo publicado na capa do Focalize, que é o custo da preguiça. Vale a pena vocês darem uma lida. E o autor foi muito feliz nas colocações dele. Obviamente que o tema visava o aspecto financeiro, mas ele trata de uma série de outras coisas, né? É aquela assinatura de revista que a gente não lê mais, mas não liga para cancelar. É o preço da TV a cabo, que tem uma alternativa mais barata logo ali adiante, mas até eu ligar vou ter que ficar no telefone pendurado, trocar dá trabalho. E a gente vai deixando uma série de aspectos da nossa vida onde a gente poderia melhorar. E culmina, obviamente, na questão de investimentos. A acomodação é a mesma na questão de investimentos. Na verdade, ela é muito maior na questão de investimento, por uma razão muito lógica: memória inflacionária e memória de altas taxas de juros. Se a gente pegar recentemente, até não muito, um cenário aí de um ano e meio atrás, nós tínhamos taxas nominais de 1% ao ano de ganho, né? A gente olhava o nosso investimento no banco, pegava o extrato, o que acontecia? Ele subia. E ele subia a 0,9%, 1,1%. Nós não prestávamos muita atenção na inflação, né? O fato é que estava subindo, estava bom. Então essa memória, essa mudança está sendo muito rápida, né? E essa velocidade da mudança, os brasileiros ainda não perceberam, né? Por isso que o nome do movimento até é Acorda Brasil, né? Porque a gente precisa chamar atenção em relação a essa mudança drástica que está acontecendo nos nossos mercados. O Pricer: André, é só ver a grana toda que está lá nas contas de poupança. Se não me engano, quase 450 bilhões. Exatamente, esse é o número hoje das contas de poupança. E por incrível que pareça, Pricer, ele ainda cresce, né? Ele ainda cresce. Eu vou pedir para o Júlio colocar o link. Acho que é o link da palestra. Não sei se você quer para mais alguém acompanhá-la. Mas acho que está lá na nossa home, Pricer. É só chegar lá e clicar que já chega para o link. Entra no Aprenda Mais, também tem o link lá. No Aprenda Mais também a palestra está rodando no mesmo link. O Aprenda Mais, inclusive, não precisa se logar. Então vamos seguir aqui. Olha como ficou então agora a nova regra da poupança. A maioria de vocês já deve saber isso. O link do custo da preguiça. Na verdade está na home, Pricer. Entra no Focalize, logo embaixo tem ali na seção artigos e dicas. O artigo é só clicar em cima, você já vai direto, não precisa nem se logar. Ou em cima na direita, lá em artigos, no topo da página também tem lá disponível. Então a nova poupança com depósitos realizados a partir do dia 4/5/2012, a Selic a partir de 8,5% acionou o gatilho. Qual é o gatilho? Remunera 70% da Selic mais TR. O que significa isso na prática? Num exercício prático de Selic a 8%, nós vamos ter a poupança pagando 5,60% e a renda fixa ainda mantém-se a 6,40%. Num cenário de Selic a 7%, nós temos a poupança pagando 4,90% e a renda fixa pagando 5,60%. Ou seja, nessa nova regra que o governo criou para a poupança, mantém a atratividade da renda fixa.
né? E daí os investidores posicionados em aplicações como títulos públicos, CDBs, dos bancos, passam a manter o seu recurso ainda nesse tipo de aplicação, que era o objetivo justamente dessa mudança. Agora vamos ver a rentabilidade nominal da caderneta de poupança em relação à inflação. Olhem só o quadro que se apresenta neste momento. Em determinados momentos, a poupança, principalmente aqui na virada de governo, quando o FHC saiu e entrou o Lula, nós tivemos aqui uma pressão inflacionária um pouco mais alta, mesmo a poupança pagando 9,27, não cobriu a inflação. E olha só como ela flertava perigosamente aqui com basicamente cobrir os custos inflacionários. Olha só a rentabilidade real da caderneta de poupança. A partir dos anos 2000, como a gente pode verificar, ela caiu drasticamente. Em 99 foi 3,5, em 2000 2,21, 2001 0,89, tivemos rentabilidade negativa em 2002, 1,75, 0,46. Aqui em 2006 ainda um último suspiro, né? Chegamos a ter 5,10 de ganhos. E agora a tendência cada vez mais próxima da estabilidade. 2010 já pagou só 0,94 de juro real, em 2011 1% de juro real. Então isso é aquela sensação, gente, que as pessoas falam quando a gente troca uma ideia com as pessoas na rua, né? Ah, não tá dando mais nada a poupança, as aplicações não estão dando mais nada. É aquele incômodo de uma época onde nós recebíamos 13%, nós não estamos falando de um passado tão remoto assim, né? Isso aqui são 12, 13 anos atrás, para uma realidade atual, nos últimos 4 anos em especial, onde a gente basicamente recebe um pouquinho mais do que a remuneração de inflação. Price faz um comentário inacreditável que a poupança seria a menina dos olhos do investidor de renda fixa, para aqueles que mantêm uma quantia robusta na conta antiga. E se os juros caírem mais, vai ser um baita investimento. Em termos, né? Depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso, Preisler. Mas ela pode, em um cenário de estabilização ou continuidade de queda, daquela poupança mais antiga, até pode permanecer sendo um investimento não tão ruim assim. Então vamos seguir aqui. Olha o cenário de 2012. Nós temos a poupança até agora rendendo 2,30 e nós temos um IPCA de 1,87. Então 2012 caminha para um quadro muito parecido com o do ano passado. E agora? O que fazer, né? Agora que começa a ficar legal. Só se fala em poupança nos últimos jornais. Então vamos aqui para a estimativa de pagamento da poupança a partir das novas regras. Partindo de uma Selic de 9, que foi o start do processo, e dentro de uma simulação, chegando aqui num cenário de 6% de taxa Selic,
quanto a poupança renderia. Então a gente inicia com 6,80, a gente cai para um cenário de 6,17 agora. Na hipótese de, na próxima reunião do cupom, baixarmos ainda mais para 8% juros, que na verdade é uma possibilidade bem provável, a poupança já cai para 5,6. 7,5 a gente já cai para 5,25 e assim por diante. Em 6% caímos para 4,20 de remuneração. Olha a meta inflacionária do governo, que é de 4,5, e depois a gente vai ver que a meta é uma coisa, a inflação real é outra, né? Mas vamos partir da fantasia dos 4,5, nós temos um ganho real cada vez menor, chegando a menos 0,30 a partir de 6%, mesmo considerando 4,5 de meta de inflação. Qual é a inflação projetada para os 12 meses pelo relatório Focus? 5,6. E olha só o que acontece. A partir já da próxima reunião, é bem provável que não tenhamos remuneração real da poupança abaixo de 8% da Selic. Ficou claro essa lógica? Se nós estamos ganhando 5,60 a partir de 8 de Selic e a inflação projetada de 12 meses é 5,6, olha só, zero. E de 8 para baixo, abaixo, não é? Então, não precisa ser um grande matemático para começar a entender um pouquinho melhor desses números, né, pessoal? O Price faz uma observação interessante. A poupança antiga, né, com um novo cenário, por exemplo, de uma Selic a 6%, ela paga 46% acima dos 4,20 da nova poupança. É um cenário realmente interessante. Qual é o inconveniente disso, Price? Para quem tem o recurso parado para um prazo um pouco mais longo, tudo ok, mas tem muita gente que precisa movimentar esse recurso, então muitas vezes ele acaba não conseguindo, na hora de ter que recolocar o dinheiro, tem um prejuízo enorme. Então realmente hoje é preciso prestar bastante atenção nessa possibilidade que você acaba de colocar. Ela é muito real e não é nada descartado. E o pessoal investe poupança porque acha que lá é seguro, né? Aqui a gente vai começar a ver outras alternativas. Bom, a poupança, dentro da legislação, ela está garantida até 70 mil com o Fundo Garantidor de Crédito, assim como os CDBs também tem a mesma segurança. Vamos fazer uma simulação rápida aqui de uma poupança contra um CDB, por exemplo, da Caixa Federal, que é um CDB que a gente distribui aqui na plataforma do Shopping Center. Para o investimento de R$1.000, a gente consegue pagar 100% do CDI num CDB da Caixa Federal. Olha só a simulação. Partindo da lógica que a Selic corresponde ao CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, né? Vamos partir dessa lógica. Ela não é tão retilínea assim. O CDI ele oscila um pouquinho em relação à Selic, mas para não complicar demais o cenário, vamos partir da lógica que CDI e Selic partem da mesma base de valores, né? Então, a partir dessa lógica, nós temos uma realidade do 30/4 de 2011 até 30/4 de 2012, esses 12 meses marcados a partir de abril até abril do ano passado, nós tivemos o CDI ainda a 11,2. Se você recebesse 100% do CDI, você recebia
ou 50% de CDI, dependendo do tipo de aplicação, 11,2 ou 5,6, 200% de CDI, principalmente em aplicações de fundos multimercados, que isso é possível. Então, só para ter um valor de referência aqui para vocês calcularem. Então, olha só um comparativo. Nos últimos 12 meses, quem fez um CDB da Caixa Federal recebeu uma remuneração após o IR de 9,2 e a poupança, que é isenta de IR, 7,5. Então, nos últimos 12 meses, quem conseguiu uma remuneração de 100% de CDI teve uma vantagem quase o dobro em relação à poupança, com o mesmo grau de segurança. É aqui que a maioria das pessoas tem o desconhecimento, né? Elas acham que o CDB tem mais risco do que uma poupança e acabam deixando de receber uma remuneração como essa que a gente acaba de demonstrar para vocês. Então, mesmo risco, mesma segurança, com o dobro de retorno. Olha só o que significa em retorno mensal aproximado. 0,7 no CDB e 0,6 na poupança. Ah, mas Momberga, 0,10, isso não é nada. Não é nada? Vocês vão ver agora. Olha só o impacto em 20 anos, pessoal. A poupança, com retorno líquido mensal de 0,60, em 20 anos teria rendido 320%. Aquele CDBzinho de 0,10 a mais teria rendido 433%. Olha só o impacto do longo prazo. Só 0,10, 113. 113 pontos de rentabilidade a mais. Olha essa quantia sobre 500 mil reais. 20 anos. E não achem que eu estou cometendo algum tipo de heresia quando eu coloco que tem gente com 500 mil reais na poupança. Tem muita gente com 500 mil reais na poupança. Então, olha só o impacto, pessoal. Vale a pena olhar a diferença, gente. E 20 anos não é um prazo tão alto assim, né? Importante lembrar que 20 anos passam muito rápido. Bruno, 100% de CDI num CDB da Caixa com valor de R$1.000 é difícil, não? Depende. Lá no banco, se você for na Caixa Federal, vai ser difícil. Bem difícil. Mas aqui com nós, ele não só é totalmente possível, quanto ele é real. Porque a gente vende CDB da Caixa Federal a partir de R$1.000 com 100% do CDI. Então, é bem fácil. E não é só da Caixa que a gente tem, agora vocês vão ver várias casas aí que a gente representa, né, junto da XP. Agora, R$500 mil de diferença em 20 anos, pessoal, não é nada desprezível. Isso é aquele impacto daquele 0,10 que não é nada, né, que a gente não dá bola no final de cada mês. Indo mais adiante na questão que o Bruno acaba de colocar aqui pra gente, nós temos todas essas bandeiras que a gente representa e a maior parte delas pagando acima de 100% de CDI. Partindo da lógica do Fundo Garantidor de Crédito, nós teríamos aqui praticamente 20 instituições financeiras para diversificar o nosso investimento e diluir o nosso risco, porque até 70 mil o Fundo Garantidor garante ou pelo emissor ou pelo CPF. Então você pode ter um único CPF distribuído em
18 emissores, você faz a conta de quanto você garante o seu investimento a risco zero, né, ao risco poupança. Então, poupança CDB, vocês viram que o risco é igual, né? Mas a gente tem outros produtos também semelhantes, com o mesmo risco. Se vocês ficarem impressionados com o CDB, então agora nós vamos impressionar vocês mais ainda com o LCI. Para quem não conhece, LCI são letras de crédito imobiliário, que é uma modalidade não tão difundida atualmente no mercado, né? Os bancos agora, aos poucos, começam a oferecer esse tipo de produto aos seus clientes, mas aqui na verdade a gente está comprando algum título de dívida hipotecário. São letras que os bancos emitem a partir de refinanciamentos imobiliários aos seus clientes, e o risco é o risco emissor. Mas até 70 mil tem o mesmo tratamento do CDB e o mesmo tratamento da poupança, ou seja, mesma segurança. E uma vantagem adicional, que é a isenção do IR para pessoas físicas. Então olha só, gente, mesma segurança que a poupança da LCI. Um exemplo de um produto que a gente distribui aqui na casa, que é uma LCI do Banco BVA, a partir de R$1.000 a gente consegue 94% do CDI. Dentro da mesma lógica de leitura, a gente consegue uma remuneração bruta de 10,5% ao ano contra 7,5% da poupança. Aqui é direto, não é? Não tem recálculo de IR, e nós recebemos 10,5% líquido da LCI contra 7,5% da poupança. Olha só o resultado dessa operação, quase 3 vezes mais. Se vocês ficaram apavorados com a diferença que a gente aplicou naquele 0,10, nem é bom fazer a conta agora, né, pessoal? O Presley faz uma pergunta: André, se eu tiver 70 mil em cada uma das 3 instituições que vêm à bancarrota ao mesmo tempo, sou restituído em 70 mil vezes 3? Exatamente isso, Presley. Você recebe por instituição o seu recurso investido. Então, se nós distribuirmos em 3 LCIs diferentes, em 3 instituições diferentes, as 3 vão à bancarrota ao mesmo tempo, o Fundo Garantidor de Crédito lhe devolve os 70 mil em cada uma das instituições, ou seja, seus 210 mil estão 100% cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Aqui, a vantagem do Shopping Center, porque se você comprar, por exemplo, uma LCI do Banco Santander, diretamente no banco, você está garantido até 70 mil no Santander. Ah, você vai me dizer, pô, mas Santander é um belo do emissor, eu posso comprar 200, 300 mil do Santander, o banco não vai quebrar e eu vou receber meu recurso de volta. Ok, não vou discordar de você, também concordo que é uma grande instituição e você está coberto por isso. Só que, no momento que você fizer a cotação, você dificilmente vai conseguir uma remuneração tão boa quanto de emissores medianos. Então, a partir da diluição do risco dos 70 mil e distribuindo os emissores, a gente passa a buscar uma remuneração mais alta. Essa é a grande vantagem. Eu tenho exemplos claros aqui de clientes que receberam propostas de LCI de grandes emissores, Bradesco, Itaú, Santander, mas numa remuneração muito mais baixa, na faixa de 84%, 85% do CDI, contra 94%, 95%, até 96% do CDI que a gente consegue em instituições de porte médio, dentro do mesmo grau de risco, porque quando a gente pode distribuir o emissor, a gente consegue formar um colchão bem interessante de investimento. Então a XP é intermediária, vocês vão usar ela para acessar esses produtos dos bancos, né? Então não tem, se a XP quebrar, não tem risco, né? Então vocês estão cobertos porque estão diversificados nos bancos nos quais vocês estão investindo. Então é isso, né? O risco é sempre do emissor do produto e não do distribuidor. Nesse caso específico, nós somos o distribuidor. E como a gente procura
focar justamente em aplicações que estejam cobertas pelo Fundo Garantidor de Crédito e temos vários emissores, o risco está totalmente coberto. Aqui só mais um exemplo de que o risco é sempre do emissor, né? Quando você compra um imóvel, tem o corretor no meio do caminho, o risco não é do corretor, né? O risco está no imóvel e não no corretor. Nesse tipo de distribuição de investimento é a mesma coisa. Então aqui o exemplo lá até que o G. Preisler colocou, uma pessoa com 180 mil para investir, pode dividir isso em 3 investimentos diferentes de 60 mil, né, diversificando aí das casas de investimento, e vai estar totalmente seguro, né, com seus 180 mil. Dá para colocar 60 mil até no Cruzeiro do Sul, Preisler. Mas tem outras opções, André? Tem mais algumas coisinhas boas aí pra gente apresentar para vocês. Então vamos ver o que tu tem para apresentar para nós. Vou passar um filminho aqui antes. Deixa eu só ligar o som aqui pro pessoal. São cidadãos que têm algum dinheiro para aplicar Voltar e a colocar querem um desde o rendimento início. maior do que o da poupança. Você pode emprestar dinheiro para o governo federal e lucrar com isso. A compra de títulos públicos é um tipo de aplicação que pode ser feita pela internet e que muitos brasileiros estão descobrindo. Os títulos públicos têm a função de captar recursos para financiar a dívida pública. O dinheiro obtido serve ainda para o governo. Você pode emprestar dinheiro para o governo federal e lucrar com isso. Em troca, a compra de títulos públicos é um tipo de aplicação que pode ser feita pela internet e que muitos brasileiros estão descobrindo. Os títulos públicos têm a função de captar recursos para financiar a dívida pública. O dinheiro obtido serve ainda para o governo aplicar em áreas como educação, saúde e infraestrutura. Em troca, o investidor recebe o dinheiro de volta com juros. Então aí vocês viram, né, uma matéria já do Jornal Nacional. Mataram a saudade da Fátima Bernardes? O Bruno pergunta se nós não recomendamos fundos. Calma, Bruno. Vai chegar lá. Vamos chegar lá. Tem tempo ainda pra gente continuar aqui. Os títulos públicos agora primeiro. Vamos falar de título público, que tem a garantia do próprio governo federal, tem um histórico de rentabilidade muito superior à poupança, conforme a gente vai mostrar aqui para vocês. Olha só o resumo dos diferentes títulos que o Tesouro oferece. A NTN-B, que é o título indexado à inflação, a LTN, que é a pré-fixada, e a LFT, que são títulos indexados justamente à Selic, né? Para cada uma das modalidades dos títulos públicos oferecidos, tem uma determinada estratégia. Então, se você acha que a inflação vai continuar pegando, a NTN-B é a melhor alternativa para investimento em títulos públicos. Se você aposta num viés cada vez maior de queda de taxa de juros, a pré-fixada pode travar uma taxa interessante por longo prazo. E se você acredita justamente no contrário, um viés de taxa de juros ascendente, a LFT passa a ser a garantia de que você acompanha essa subida de taxa de juros. Para quem apostou num cenário inflacionário nos últimos 24 meses, foi o grande vencedor da arena das aplicações financeiras. Então aqui, muitas vezes, vocês devem ter identificado, existem alguns fundos, principalmente dos bancos, que a gente chama de fundos de inflação, que fizeram apostas pesadas em títulos de longo prazo do governo, né, justamente indexado à inflação. Olha só o rendimento desses títulos nos últimos 24 meses. Já descontados
os 15% de IR, tá? Que seria a alíquota acima de 2 anos. Olha só, a NTN-B, com vencimento em 2045, rendeu 34%, gente. A LTN, que foi quem comprou há 2 anos atrás e pré-fixou a taxa, recebeu 25,4%. E quem resolveu seguir a taxa de juros ainda recebeu 20,5%. Rendimentos bem superiores à poupança. E aqui com um ganho adicional, que é o risco soberano. Aqui você pode investir mais do que 70 mil, que você vai estar coberto pelo Tesouro Nacional. Né? O seu risco aqui é risco soberano, que é no Brasil considerado risco zero. Né? Então olha só como o título público foi um investimento muito interessante nos últimos 2 anos. E pasmem, senhores, senhoras, ainda muito pouco divulgado. É impressionante quando a gente fala de título público, parece que a gente está falando de um bicho de 7 cabeças. Né? As pessoas ainda não entendem o título público como uma alternativa interessante de investimentos. Eu estive falando a questão de 2 ou 3 semanas atrás, um consultor da área financeira, uma pessoa que ajeita a casa de indústrias da iniciativa privada no quesito de alocação de recursos, né? Uma pessoa especializada na área contábil e que ajuda as empresas a ajeitar a casa no quesito finanças. Trocando uma ideia com ele em relação a investimentos, principalmente investimentos para a pessoa física, essa pessoa tinha uma restrição em relação ao título público, justamente por ser uma restrição a governo, né? Dentro daquela lógica que tudo que vem do governo é ruim, né? Nem sempre essa lógica é tão verdadeira assim. Então eu estava falando com uma pessoa que supostamente é especializada na área financeira, na área de finanças, que tinha um preconceito em relação a título público. E olha só o quanto ele perdeu. Então o título público é sim uma alternativa muito interessante, com até mais segurança que a poupança, gente. Não é com a mesma segurança, é com mais segurança que a poupança. Agora a gente vai chegar lá onde o Brum queria, então, que são fundos de investimentos. Então vamos adiante, né? Tem mais alternativas pela frente aqui. Aqui agora vem uma parte que eu gosto muito de falar, que é quando a gente começa a avaliar os fundos, né? Vocês sabiam, gente, que o Hiperfundo Bradesco, aquele que sorteia um carro por dia, são 7 carros por semana, olha só. É o maior fundo do Brasil. Esse fundo tem um patrimônio acima de 5 bilhões e tem mais de 315 mil cotistas que investem no Hiperfundo Bradesco. O nome é bacana, né? Pô, Hiperfundo, né? Parece que é um baita fundo esse aí. Sorteia um carro por dia. É atrativo, né, gente? Agora vamos fazer as contas. Agora vamos para a ponta do lápis. Vamos ver se é tão bom assim quanto parece. Para quem não sabe, taxa de administração, né, taxa anual cobrada pelo gestor para administrar, né, o dinheiro de vocês aí que estão lá aplicado. Então vamos aqui a um fundo de categoria referenciado DI. O referenciado DI, gente, basicamente o que faz o gestor que tem nas suas mãos um referenciado DI? Ele aplica em título público, né? Ele bota aí 90% do recurso em título público, uma outra coisinha em CDB do próprio banco e deixa uma provisão de caixa justamente para a movimentação de entrada e saída de cotistas. Uma gestão bem fácil, procurando pagar 100% do CDI. Então, num período de 6 meses, o Hiperfundo
aquele que sorteia um carro por dia, pagou 59,32 do CDI. Considerando que você conseguiria receber 100% de CDI, olha só a diferença da remuneração nos últimos 6 meses. Agora, comparando com o fundo mais modesto que nós temos na casa aqui hoje, que é o XP Referenciado DI, que paga hoje 100,65% de CDI e tem uma taxinha de administração de 0,4 ao ano contra 4,5 ao ano. Investimento mínimo desse da XP R$50, pessoal. O hiperfundo precisa de 100, é até maior. Então olha só, nós temos o hiperfundo rendendo 2,96, nós temos o CDI rendendo 4,99 e o referenciado DI da XP 5,03. Vamos fazer aquela continha básica. Comparando aqui com mais 2 fundos que a gente tem na plataforma, um da Banif e outro do BNP Paribas. O Banif pagando 100,89 e o Paribas pagando 99,51. 24 meses, tá? Esse fundo da Banif também é bem interessante e de 0, né? Você pede resgate, dá para até usar como fundo para deixar o dinheiro que está parado, para quem opera ações. Então olha só a diferença em relação à remuneração anual. E agora começar as contas. Vou passar para vocês aqui um caso real de um cliente da XP que ele tinha aplicado 6 milhões no hiperfundo DI. Ele teve, no período de 16/3 até 16/3 de 2010 até 2012, 2 anos, uma rentabilidade de 13%. Os 6 milhões dele rendeu 780 mil. E esse cliente ganhou 6 carros nesse período. Como ele tinha uma quantidade de recursos muito alta no fundo, ele acabava ganhando uma cuponagem, não é, muito grande. No sorteio ele conseguiu ganhar 6 carros nesse período de 2 anos. Estava feliz da vida, gente. Imagina 6 carros, né? Os carros custavam em média 30 mil reais, então ele recebeu 180 mil de prêmio por estar com seu dinheiro no hiperfundo DI. Agora, se ele tivesse deixado 6 milhões no BNP Paribas, recebendo lá aqueles 100% de CDI, ele teria obtido 23% de rentabilidade, ou seja, 1.380.000. Então ele teria 7.380 contra 6.960. Somando os carros do hiperfundo lá que o dito cujo ganhou, olha a diferença que ainda ficou para ele, o dinheiro que ele deixou na mesa lá. Vocês lembram no começo quando eu falei do Gol lá, 100 mil reais? Ele ganhou 6 carros, 180 mais 420, dá 600 mil por 6 carros. Ele pagou 100 mil reais, foi a diferença de rentabilidade por cada carro popular no qual ele foi sorteado. Vocês acham que tem gente que não paga 100 mil reais por um carro? Olha o quanto ele deixou na mesa de... Lembram do Gol? Pois é. Deste cliente pagou 100 mil reais por um Gol. Aliás, por 6 gols, né? Por cada gol, 100 mil reais. E por que isso acontece, né? Voltamos à mesma tecla já comentada no início da palestra. Falta de informação e, principalmente, gente, falta de comparação. Aqui que entra todo o objetivo dessa conversa que a gente está tendo hoje aqui, né? Gente, tem muita ferramenta hoje no mercado de comparação. Não é possível mais a gente se prender na zona de conforto que a gente está e não comparar. Tem muita forma hoje
né? A gente vai demonstrar para vocês depois uma ferramenta muito interessante, uma parte prática que vale a pena. Não tem mais justificativa para estar tomando um prejuízo dessa natureza pela acomodação, pela taxa de conforto que as pessoas ainda insistem nos seus investimentos. E quanto se pagou nessa falta de comparação? Nesse último caso é 420 mil por não ter feito essa comparação. Mais um exemplo prático aqui, um Santander Inteligente. Eu investiria num fundo chamado Santander Inteligente. Realmente Tu não investiria num fundo com esse nome? O gestor desse fundo e o vendedor desse fundo, ele é muito inteligente. Então o Best Plus... Porque esses caras conseguiram capturar 1.711 bilhões para o Santander Inteligente. Cobrando, gente, a taxa do 5,5. O hiperfundo é barato perto do Santander Inteligente, gente. O Itaú Invest curto prazo, 5,5 de taxa de administração, conseguiu capturar 676 milhões, gente. Olha só os comparativos aqui. Lembrando que o objetivo dos fundos são pagar 100% do CDI, né? Que seria uma gestão fácil até, né? Toca tudo em título público, CDB lá que a gente comentou antes. Não tem porquê uma taxa tão alta. Então olha só o comparativo aqui. O rendimento do Santander Inteligente 5,66 contra 5,56 do Itaú Invest Plus. A inflação, gente, em 2011 acumulada 6,49. Perderam para a inflação. Tem mais opções ainda? Agora a gente falou de opções relativamente simples de investimentos, muito fáceis de entender, acessíveis e com o mesmo grau de risco ou até um grau de risco superior à poupança ou algum tipo de investimento tradicional, né? Estamos falando de renda fixa pura e agora a gente pode partir para algum tipo de investimento um pouquinho mais sofisticado, mas que já envolve um pouquinho mais de risco também. Mas nesse momento mágico que a gente vive aqui no nosso mercado, eu acho que vale a pena a gente começar a olhar para essas opções também. E não é complicado. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, que eu vi que entrou alguns comentários, a gente embalou aqui no bate-papo. O Pricer fez um comentário aqui. Sabe, André, embora a poupança renda menos, ela permite um giro barato. Para investir em títulos públicos é preciso de um planejamento mais consciente. Não dá para girar títulos, é muito caro e não faz sentido. Concordo com você. O investimento em título público, ele se torna integralizado, ou seja, você consegue capturar o objetivo da estratégia abrindo mão de liquidez, né? Não que não tenha liquidez. O Tesouro recompra os títulos toda quarta-feira, a liquidez ela é ótima. Só que para capturar o ganho, você está 100% correto no seu comentário. Deixar até o final do período. Deixar até o final do período. Então a poupança, nesse sentido, ela é mais prática. Ela permite um giro a um custo mais baixo. Os títulos são bons acima de 2 anos. Exatamente. Então fechou exatamente com o que é isso que a gente estava falando. Com pouco dinheiro e pouco tempo, pode ser que a diferença entre títulos e poupança não compense o esforço. Exatamente. Por isso que é importante fazer o planejamento financeiro. A gente identificar, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante, qual é o perfil do investidor e qual o objetivo dele em relação ao seu investimento. Então, talvez nesse quesito, nesse caso, existam alternativas diferentes de títulos públicos. Então, a gente não quer dizer que o título público seja a única e a melhor alternativa de renda fixa. O capim canela é a mesma coisa dos produtos estruturados, que garante capital protegido. Se a bolsa subir, limita os seus ganhos, se cair, garante o principal. É um pouquinho diferente capim canela, porque são outra estrutura de produto.
Nós tivemos um exemplo prático aqui do Eco 11, que está sendo lançado essa semana, que ele é um produto agregado a uma put, né, que é uma opção de venda, que garante o capital durante um determinado período. E, claro, que se capturar o ganho da renda variável nesse período, a aplicação caminhar a seu favor, você captura todo o ganho. Se ela caminhar contra você, você garante capital e o seu risco passa a ser apenas o custo de oportunidade, ou seja, a renda fixa, o quanto você deixou de ganhar na renda fixa. O Jonas diz aí que chegou no fim, mas a gente ainda tem matéria interessante aí pela frente. Lembrando que a palestra fica gravada no Aprenda Mais do focalize.com.br. Né, e na verdade não vai ficar no Aprenda Mais, ela vai ficar nos chats, que é a área logada, mas que para assisti-la depois é só realizar o cadastro gratuito para acessar a palestra. A gente só coloca lá para que a gente consiga ter algumas informações de vocês para futuros contatos, novos convites de cursos e palestras. Então, permanece sendo gratuito o acesso à gravação da palestra. Mas tem assunto ainda, Jonas, pela frente. Vamos seguindo adiante aqui. Vamos ver o que a gente tem de opção mais sofisticada, então, em relação à renda fixa pura que a gente apresentou. Vou deixar o Júlio falar um pouquinho aqui, que ele está louco para falar. Então a gente vê, né, com juro baixo aí no jornal, a gente tem esse exemplo, né, cenários inéditos acontecendo para as aplicações financeiras. Né? O que a gente pode procurar de algo ainda simples, mas um pouquinho mais agressivo aí no mercado, para a gente tentar uma taxa de rendimento melhorzinha, né? Já que a renda fixa, como muitos dizem, já não paga mais muita coisa. A gente tem aqui pela XP a representação do BTG Pactual, né, um forte estrangeiro aí que a gente representa, e temos um fundo multimercado, né, dessa instituição, né, chamado BTG Pactual Hedge FIM, né, FIM de Fundo de Investimento Multimercado. Então a gente viu antes os investimentos pagando 100% do CDI, um pouquinho mais, e nesse caso bem mais, né, 112,28% está pagando nos últimos 24 meses. Então vocês veem aqui que já é uma linha um pouquinho mais nervosa, né? Não acompanha tão retilineamente a linha verde aqui do CDI, mas um investimento ainda, na medida do possível, aqui seguro. Né? Então essa é uma alternativa, fundos de investimento multimercado, que está vindo agora à tona, né? Está tornando-se muito relevante, o pessoal está se atentando para essa alternativa aí e tem dado rendimentos melhores do que a renda fixa nos últimos meses. Então a gente viu aí um exemplo bem claro. E a XP também tem um fundo dela mesma, onde ela faz a gestão, uma gestão bem interessante aí. Vocês veem que aquele fundo do BTG já era bom, né, pagando 112, e esse da XP, o XP Long Short, pagando 130,7% do CDI. Então nos últimos 24 meses rendendo 30% contra 23% do nosso CDI. E a aplicação mínima, qual é? R$1.000, né? Um investimento bem acessível aí para todos, resgate em D+2, então tem liquidez, é um fundo bem interessante para vocês darem uma olhadinha também e comparar, né? Comparar que é o nosso principal objetivo hoje, compare com renda fixa, com poupança que vocês têm, para ver se é uma alternativa interessante. Aí vocês conseguem comprar esses fundos, CDBs que a gente falou aí. Por onde? Pela conta única na XP, né? A plataforma One Stop, né? Uma parada só. Você vai na sua área de cliente da XP, você tem lá listados todos os produtos, fundos, LCI, CDB, que a XP representa, né? Tem à disposição aquelas 18 casas que a gente apresentou. Então vocês têm todos lá, investimento mínimo, taxas que estão pagando. Então você mesmo, né, com o conhecimento que vocês estão adquirindo hoje já nessa palestra, conseguem visualizar a alternativa mais adequada para cada um. Então a gente está aqui para educar vocês e deixar vocês aptos a fazerem suas próprias comparações e escolhas. Certo? Passando agora um pouquinho também para a previdência privada, que a gente tem aqui na XP também. Então a gente tem seguros, previdência, fundos, renda fixa, ações, mercados futuros.
Só não temos poupança aqui, que vocês já viram que nem está pagando mais tanto, então já nem é interessante ter, né? Mas falando de previdência, né, que vem a preocupação com a aposentadoria, né? O principal objetivo das pessoas aí ter uma aposentadoria que possa no mínimo cobrir os custos ou até dar alternativas mais viáveis aí de um futuro melhor para todos. Então, a gente tem aqui quais são os objetivos das pessoas com aposentadoria. Isso aqui é a barra laranja, como vocês viram antes, é 2005, e a verde, 2011. Então, a principal preocupação ainda tem sido ter dinheiro guardado para emergências, né? Segurança. Aquele velho medo da população de não ter dinheiro quando for uma situação aí de emergência, saúde principalmente. Outra preocupação interessante é que manter o valor do dinheiro e ir usando conforme precisa. Uma poupança de longo prazo, né? Algo um pouquinho mais arrojado, uma estratégia um pouquinho diferente, mas que também é o objetivo de muitos. Outros querem realizar um projeto, né? Comprar algo no final da sua previdência, comprar um carro luxuoso, uma casa, um apartamento. Outros deixar para os filhos, né? Que já é a preocupação da minoria. E também aqui 20% querem usar na velhice, né? A sua aposentadoria conforme o passar dos meses aí, para manter uma vida tranquila. O que a gente tem que observar ao fazer um plano de previdência? Muitas pessoas chegam lá no gerente, bom, quero fazer uma previdência, e eles vão empurrando, né, o que lhe convém. Não querem nem saber seu objetivo com a previdência, né, não fazem aquela pergunta anterior ali que a gente viu, já vão meter num cadastro para você assinar, não querem nem saber de muitos detalhes. Pessoal, aqui um detalhe importantíssimo, tá? Que voltamos a bater na tecla do desconhecimento. 9 em cada 10 clientes que a gente aborda em relação às suas previdências, a maioria já tem alguma... A previdência é uma alternativa de investimento já disseminada, né? Bastante gente já tem a sua previdência privada. Mas a maior parte das pessoas não sabe quanto está pagando de taxa de carregamento, não sabe quanto paga de taxa de administração e não tem a menor ideia de quanto está rendendo a sua aplicação em previdência. Assim, é um dado alarmante, na minha opinião, em relação aos investidores, principalmente, gente, porque nós estamos tratando do que aqui? Estamos tratando de aposentadoria, estamos tratando de conforto na velhice. Isso é muito importante. As pessoas não podem abrir mão desta informação, desse conhecimento. Vocês vão ver mais adiante a diferença que isso faz. Os números são absurdos. Por isso que a gente quer bater muito nessa tecla e chamar a atenção de vocês. Acorda, né? O Acorda Brasil não é por acaso. O nome é perfeito justamente em função do que a gente vai mostrar agora para vocês. Então, principalmente ficar de olho em rentabilidade, taxa de administração e taxa de carregamento. Carregamento, para quem não sabe, uma taxa cobrada em relação a todo o depósito. Aqui a gente tem um exemplo claro, uma taxa de 5%, depósito de R$100, que realmente vai para o seu plano de previdência é 95%. O restante fica com a instituição aí como taxa. Então, isso é uma primeira taxa que vocês têm que ver. Tem taxa de carregamentos, cai fora. Não é uma boa alternativa para você, com certeza. Na XP a gente tem alternativas que não tem essa taxa, né? A maioria das previdências cobram essa taxa. Então, a taxa de carregamento. Uma primeira comparação aqui sem taxa de carregamento, né? Rentabilidade igual aqui de 0,70 ao mês, contribuição mensal de R$600. Colocando então R$600 por mês, no final de 25 anos, R$616 mil. E com aquela taxa de carregamento, uma simples taxa, que muitos nem percebem que ela existe, né? Já derrubou essa rentabilidade aqui em torno de R$30.800. Então, temos uma baita diferença aí por uma pequena taxa que muitas vezes ninguém percebe. Então, uma diferença de R$30 mil aí que tem entre um investimento e o outro. Aqui, com 4 anos você tinha acumulado 32 mil
Esse 32 aqui, quase tudo vai servir para pagar essa diferença, né, que você não teve atenção de cuidar lá no princípio, certo? Então é muito importante vocês checarem tudo antes de investir, porque depois que investir o gerente vai grudar vocês no investimento lá, não vai deixar vocês saírem, né? Você sabe como é que funciona. Então aqui a gente tem um exemplo prático. Ó, um fundo do Bradesco, se você for lá no Bradesco, provavelmente vão tentar te empurrar esta previdência aqui. Vocês podem até fazer um teste, né? Chegam lá e perguntam sobre previdência, se quisesse abrir alguma. Logo vai vir esse nome aqui de fundo para vocês. Há uma administração de 3% ao ano, um roubo já isso aqui, e carregamento de 5%. Isso aqui é quase um assalto à mão armada dentro do banco. Em comparação a isso, a gente tem uma previdência da Mafre, que a gente tem aqui na XP, né? Uma taxa de administração de 1% ao ano, uma taxa justa, né? E carregamento zero, né? O que a gente também considera justo. E olha a diferença aqui com o passar do tempo. A gente tem a linha verde como referencial aqui do CDI. Esse fundo da Mafre, a linha azul clara, deu mais do que o CDI, um baita investimento, né? E o do Bradesco lá embaixo, né? No chinelo, por causa justamente da taxa de administração alta e também do carregamento. Pessoal, aqui nós não vamos nem entrar no detalhe do VGBL e do PGBL, né? Que em muitos casos o gerente acaba vendendo um produto não adequado para o perfil do investidor. Vende um PGBL para um profissional liberal e vende um VGBL para um funcionário de carteira assinada. E aqui ó, vocês veem qual é o patrimônio investido em cada um dos fundos. Ó, o do Bradesco tem 18 bilhões e 600 milhões aplicado. E o da Mafre, 494 milhões. Isso aqui mostra a pura falta de conhecimento, né, da população, que ela acha que é só entrar num banco e fazer um planinho ali e sair com a sua previdência feita que está tudo certo. Né? Vai estar feita a previdência, mas vai estar mal feita. Então vocês têm que comparar muito isso antes de fazer a abertura da sua previdência, né? E também os outros fundos, como a gente viu antes. O que o Preisler comenta é verdadeiro e a gente vai ver o efeito disso logo agora na próxima lâmina. O Capim também pergunta se, para quem tem disciplina e quer gerir seu próprio plano de previdência com títulos públicos, se não é uma melhor forma do que a previdência privada. Pode ser uma forma interessante também, se você consegue se disciplinar, aí todo mês colocar um pouquinho, né, no seu plano particular, aí, comprando títulos públicos, conforme o Capim Canela comentou, também é uma forma, né, mas a previdência vem mais até para aqueles que não têm uma vida regrada financeiramente e torna-se uma conta a ser paga, né, vem por boleto ou débito em conta, então se torna uma obrigação aí junto com a conta de água, luz, telefone, para você pagar. Mas se você tem disciplina e arrisca a Capim Canela, também dá para fazer seu próprio plano aí particular com títulos públicos, fundos e demais alternativas. Certo? Nicolas também respondido com essa mesma pergunta aí. Outra comparação. Nós temos a Icatu aqui também que a gente representa. Representamos hoje a Icatu, Mafre e Sul América. São três aí boas no mercado, especializadas nessa parte de previdência e com taxas, carregamento zero e administração bem baixa. Comparando com o Itaú FlexPrev aqui, um plano do Itaú com uma administração de 3.2, carregamento de 2,5. Também vocês veem a linha azul clara aqui do Itaú lá embaixo, né, e o nosso da Icatu superando. Certo? Então, comparar, pessoal, comparar. Temos aqui ó, também 4 bilhões e meio de patrimônio no Itaú e 200 milhões no Icatu. Então, o melhor tem menos. Isso constantemente a gente vê acontecendo, porque o Itaú faz muito mais divulgação, muito mais marketing, né? Então o pessoal vai lá e sem se preocupar muito com o rendimento em si. O G-Preisler comenta que previdência é uma arte, que dá para combinar PGBL e VGBL. Exatamente, dá para aproveitar os dois, usar da melhor forma para o imposto de renda. Então, temos aí várias alternativas e realmente é uma arte, né? Sabendo dominar, tem tudo para dar certo em plano de previdência, dá para usar para várias alternativas, inclusive para desconto no imposto de renda.
Então, alternativas que a gente tem aqui, ó, depósito inicial de 10 mil, depósitos mensais de R$100, aqui é um exemplo, né, de como é que seria o retorno em cada uma das comparações que a gente fez antes. Então, colocando inicialmente 10 mil e por mês R$100 durante 30 anos. Né? Inicialmente aqui a gente tem nossos planos, Mafra e Catu. Mafra chegou a 647 mil no final do período. E olha o Bradesco e Itaú, né, lá embaixo com 237 mil. Olha a diferença, né, R$409.450. Isso aqui dá quase 2 vezes o resultado que deu do Itaú e do Bradesco. Né? Então é um dinheiro que muitos deixam aí na mesa por falta de conhecimento, né? Por falta de comparação, por falta de ir atrás. Né? É o custo da preguiça. Custo da preguiça, que a gente comentou que tem um artigo lá na seção do site em artigos para vocês darem uma olhada. Quem já tem previdência, putz, me dei mal, já fiz a minha previdência e agora ele não vai me querer deixar eu sair se eu telefonar para ele, né, meu gerente. Sem problemas quanto a isso. A gente aqui tem uma facilidade, né? Vocês já devem ter ouvido falar em portabilidade, principalmente de celular. E a gente tem isso para previdência também. Né? Vocês transferem a sua previdência sem custo algum. Vocês mandam somente um extrato aqui para a gente abre a previdência na Mafra e Catu Sul América. Eu particularmente indico até mais a Mafra, que tem uns fundos que tem rendido mais. Né, vocês podem fazer essa transferência sem custo algum. E, aliás, nem é vocês que fazem. Vocês mandando esse extrato para a gente é que corre atrás disso, a gente é que vai falar com o gerente de vocês, né, para eles não tentarem ainda te convencer que lá é melhor. Porque a gente sabe que vocês sabem que aqui é melhor, né, na XP, com isso que a gente apresentou, mas sempre o gerente vai querer dar aquela chorada, fazer vocês terem peninha dele, né, para ficar lá. Então, não temos aqui taxa de carregamento, né? Temos menores taxas de administração e maiores rentabilidades. Então, a simples portabilidade aqui para quem já tem previdência se torna o melhor caminho, né, nessa situação para quem já possui, não quer fazer uma nova, né? Dá para só trazer para cá e a partir disso ficar com as nossas taxas daqui que são muito melhores. O Jonas, eu sei que está em andamento, até comigo que ele está fazendo, né, Jonas? A gente está em conversa aí por e-mail, fugindo do Itaú, né, que a gente comparou aí e viu que está bem ruim, né, Jonas? Então, já no caminho certo. Então, finalizando aqui essa parte da palestra, né, a gente viu muitos mitos hoje e a gente estava quebrando todos. Né? Vamos ver aqui alguns que a gente passou. Né? Primeiro, não existem aplicações tão seguras quanto a poupança com maior rentabilidade. Né? Todo mundo achando que a poupança é mais segura, por isso ficam lá, né? Não levam os investimentos para outro lugar, né? Outra aplicação. Então a gente viu que CDB e LCI tem a mesma segurança, LCI ainda é inclusive aqui isenta de IR como a poupança, então só tem vantagem, né? Que é maior remuneração para quem está investindo nela. E títulos públicos também, né? Garantia do governo federal, rentabilidade histórica também bem superior à da poupança. Certo? Então, mito quebrado, né? Espero que todos tenham entendido. Se alguém não entendeu algum deles, vão comentando aí que a gente vai respondendo. O Nicolas coloca que desconhece os planos de previdência, teria que estudar melhor. Manda um e-mail para cá, Nicolas, contato@focalize.com.br. Manda dúvidas que a gente te liga, te manda e-mail, faz o que for necessário aí para fazer você entender o produto, né, e ver se é interessante para você. A gente não vai querer te empurrar, né, vamos educar você para ver se você acha que é interessante isso, né, vamos ver seu objetivo de vida e ver se realmente faz sentido você ter ou não. Também vimos que investir em fundos de banco é mais seguro, né, um mito que a gente tinha. A gente viu que não. O risco do fundo está relacionado aos ativos da carteira e não ao lugar onde você compra. Então, comprando pela XP, CDB ou fundos, vocês vão ter o risco da instituição da qual vocês estão comprando e não o risco XP, que somente leva vocês, né, até lá. Então, você abre a conta na XP, você tem acesso a tudo isso, mas se a XP quebrar, não tem problema nenhum para vocês e vou dizer que a XP está longe de quebrar, né? Está crescendo cada vez mais.
Então não é a marca do fundo que garante segurança do seu dinheiro. Outro mito, não preciso me preocupar com taxa de administração no meu fundo. Então tem que ter muita atenção, né? Tem muito comercial na TV, o pessoal fica encantado aí com a beleza dos comerciais e não está nem aí para a taxa cobrada, né, do fundo, da instituição na qual está investindo. Feito para você, né? Feito para pegar você. Feito para trolhar você, né? Então tem que verificar muito, né? Fazer muito essa comparação que a gente está passando para vocês. Né? Muito importante. Então, mais um mito que foi quebrado. Outro, não preciso me preocupar com a taxa de administração. Né? O mesmo que a gente falou aí. Olha o hiperfundo, a gente passou lá, né? Não se preocupa que você vai deixar muito dinheiro na mesa. Né? Temos o maior patrimônio em fundo do Brasil nesse fundo aí. Né? E temos a receita do fundo bem gordinha. Né? 4,5 sobre esse patrimônio dá 247 milhões. 1 milhão por dia útil para o gestor do fundo. Tá bom? Para ele deve estar. Né? Para vocês que possivelmente alguém aí pagando a conta não deve estar muito feliz com isso. Né? Então, esses carros aí são pagos com o dinheiro do cotista, até sobra, né? Vocês viram antes. Então, não tem essa de ser sorteado, que isso é uma grande vantagem. Vocês estão pagando todos esses carros aí que são sorteados, estão pagando o seu se você ganhar, estão pagando dos outros aí que estão ganhando enquanto você não ganha. O seu custa 100 mil. O pessoal aí, a gente viu um exemplo de um cara que tinha 6 milhões no fundo, deixou 600 mil na mesa, né? Pagou os 6 carros dele e ainda sobrou bastante dinheiro. Então, mais um mito aí quebrado. Né? Sorteio não combina com rentabilidade. Muita atenção à palavra sorteio quando vocês veem nos fundos, aí nas aplicações. Certamente vocês estão pagando aí pelos brindes, né, entre aspas, que são fornecidos. Então, outro mito que a gente até comentou, se a corretora quebrar, eu perco meu dinheiro? Não. Né? A corretora somente é a intermediária, ela que distribui, ela que permite a vocês acessarem os investimentos aí de várias marcas. Ok? O Nicolas pergunta de novo, para qual endereço mando minhas dúvidas? Manda para contato@focalize.com.br. Você tranquilamente pode mandar um e-mail com as dúvidas, se preferir até manda seu telefone que a gente dá uma ligada pessoalmente aí para você. O importante é tirar todas as dúvidas e deixar você bem informado. Títulos de capitalização, GPS, nem me fale de uma coisa dessa. Vou ter um ataque aqui. Então, mais um mito aí que foi quebrado. E outro, né? Não vale a pena mudar de investimento por apenas 0,10. Muito esforço para pouco retorno, né? Olha aqui o exemplo. Aplicação inicial de 50 mil, mensais de R$500, né? Durante 10 anos e 20 anos. Diferença em 10 anos, 23 mil. Em 20 anos aumenta bastante, né? R$151.900 de diferença, ganhando apenas o 0,1 a mais. Então vale muito lutar por esse cara aqui, ó, esse 0,1 pode fazer toda a diferença aí para vocês. Certo? Então, mito quebradíssimo. Outro, meu pequeno valor investido vai demorar muito para render e nem vale a pena começar. Olha aqui uma simulação, aplicação de R$500 mensalmente. É melhor, ó, aplicando R$500 mensal. No final de 25 anos, você vai ter 1.500.000. E simulação 2, começando 5 anos depois e aplicando R$1.000. Ele está aplicando o dobro do que o aplicador 1 e ele não chega lá no final dos 25 anos com valor superior ao do aplicador que colocou 500 mensais. Então, quanto antes vocês começarem a guardar dinheiro e aplicar, melhor. Não importa a quantia, vocês viram aí que um fundo acima de 100 do CDI, vocês conseguem com R$50. Então, vocês sabem que tem como fazer sobrar no mínimo R$50 por mês. E basta começar e querer. Principalmente querer aí tirar a bunda da cadeira, como a gente fala, sair da zona de conforto. Então, quanto antes, melhor.
Mito quebrado, né, pessoal? Então, outro mito, quero rentabilidade, não importa o poder de compra. Inflações e taxas reduzem o seu poder de compra. Então a gente viu aqui desde a poupança, né, que tem uma rentabilidade de 5,6, até o XP Long Short, fundo multimercado, um pouquinho mais agressivo, pagando mais que o dobro da poupança. Né, taxa de administração aí também sendo embutidas, imposto de renda, vamos ver quanto é que vai sobrar de cada um, tirando também a inflação projetada de 4,5%. Sobra ó, no final, na poupança, 1,1%. CDB 2,1. Isso aqui já é o dobro quase do que a rentabilidade real da poupança. Então vale lutar por um CDB de 100%. LCI que a gente viu, que não tem IR, né, por isso essa alíquota de 0 aqui, sobra 3%. Fundo DI do Bradesco, aquele lá dos carros, menos 1,6. Então aqui vocês veem o quanto sobra para o investidor. Né? Vocês estão pagando para colocar o seu dinheiro lá. Fundo DI do BNP, né, um fundo tranquilo aqui de renda fixa, 1,7. O Santander Inteligente, aquele lá do nome bonito, né, deixa menos 2,5. E o XP Long Short, um baita fundo aí da XP Multimercado, 4,5, né, na comparação aqui o que rendeu mais de rentabilidade real. Certo? Então, outra simulação, 100 mil em 30 anos, né, quanto é que teria em cada um dos investimentos. Ó, o XP Long Short aí disparado, né, nosso fundo multimercado aí. Temos depois a LCI, o CDB, o fundo do BNP, DI, poupança, né, poupança acima do marco aqui 0. E dois fundos aqui que perdendo com os custos de administração, inflação, você perde dinheiro no tempo. Né? Imagina, você perde dinheiro no tempo. Isso não pode existir, né? Então a falta de informação leva isso a acontecer. Espero que todos com vocês, se está acontecendo a partir de hoje, espero que não aconteça mais. Né? Vamos calcular, vamos começar a usar a calculadora, comparar as alternativas que vocês têm. Então aqui ó, na primeira você consegue comprar 4 caminhonetes, terceira 3, depois 2, 2, 2. E aqui você está pagando caminhonete para os outros, né, nas comparações. Então vamos abrir o olho, pessoal. Vamos abrir o olho. Mito quebrado, certo? Então o que vocês têm que fazer agora? Né, vocês já estão buscando conhecimento. Né, assistindo essa palestra, aí vocês já estão dando um grande passo. Até o BSB pergunta se vai ter acesso. Vai ter acesso sim aos slides, não, porque é uma apresentação em flash que a gente tem aqui da corretora BSB. Mas essa apresentação vai estar disponível lá no menu de chats, né? Então vocês têm acesso também a isso. Se vocês querem alguma tela específica, posso tentar tirar um print aqui da tela, né? É uma missão muito fácil, porque é até bloqueado para isso. Mas se vocês querem alguma em especial, eu tento para vocês aí para se vocês gostaram de alguma tela aí da apresentação, ok? Então o que vocês têm que fazer agora? Né? Então vocês já estão aqui buscando conhecimento, isso já é muito importante. Dou até os parabéns aí para todos que estão acompanhando. Aproveita também para fazer cursos, né? Reunir cada vez mais informações e buscar conhecimento sobre o mercado. Né? Identifique também seu perfil, conheça os produtos que são mais adequados. Aí a gente viu quase todos, né? A gente não passou por bolsa, porque hoje a ideia é trazer mais coisas seguras aí para todos. Né? Fundos imobiliários também existem, a gente até está com um lançamento aí interessante para quem quer mais informações, teremos no site a partir de amanhã. Então, também necessário, como a gente vem falando, comparar todas as alternativas aí que a gente comentou, né? Identificar qual é a mais adequada para vocês e escolher e começar a aplicar. Né? Não basta só olhar lá, é essa, e não colocar nada. Né? Vamos mexer os pauzinhos aí, vamos em busca do que é melhor, ok? Então, em linha com isso, a gente até apresenta aqui a nossa agenda, né, para os próximos dias. Temos no final de junho agora um evento web, né, pela internet de novo, como está sendo essa palestra de hoje. Então, teremos um curso, duração de 7 horas, vocês têm direito até depois a mais 1 hora comigo e com o André,
aqui para tirar dúvidas de vocês. Então é um investimento de R$250, né, o custo aí desse curso, 25 e 26 de junho. Isso é final do mês, última semana, segunda e terça-feira. Né, quem tiver interesse já pode mandar por e-mail aí seu interesse. A gente está abrindo inscrições a partir dessa semana no site. Então, um curso abordando todas as formas de investimento que a gente tem no mercado, né, falando bem mais a fundo dessa que a gente viu hoje também. E para julho, né, também final aqui de julho, a gente vai ter 2 dias do nosso curso Aprenda a Investir na Bolsa. Né, um curso mais voltado para quem quer começar a investir no mercado de capitais, aí começar a comprar ações, negociar. A gente vai mostrar análise técnica, fundamentalista, então um curso aí para quem quer começar a girar seu dinheiro em ações. Também um curso de 290. Lembrando que clientes têm desconto de 20%, clientes Focalize tem desconto de 20% nos cursos. E quem fizer os dois também a gente tem um desconto especial aí que a gente pode conversar. Certo? Então, a gente deixa nosso muito obrigado a todos. Né? Foi um prazer imenso a gente estar quase 2 horas aqui junto com vocês durante essa noite de segunda-feira. Também quem vê depois da gravação, a gente agradece bastante por terem assistido. E seguimos sempre à disposição. Né? Eu, Monberger, a Solange, que trabalha aqui junto com a gente, estamos aí dispostos a tirar dúvidas de todos. Né? É importante a gente orientar vocês da melhor maneira, né, para vocês conseguirem andar com as próprias pernas. Certo? Então aí tem nossos nomes, focalize.com.br, nosso site, e-mail aqui na tela para quem quiser contatar, telefone também, né, não se acanhem aqui em telefonar, ou se preferir que a gente ligue para vocês, manda o telefone por e-mail, a gente entra em contato. Certo? E aqui, pessoal, vale o recado para clientes e não clientes. Não tem problema algum, podem entrar em contato com a gente, que estamos à disposição aí para tentar apoiá-los no que estiver ao nosso alcance. Abaixo do vídeo que vocês estão assistindo, a gente botou 2 links interessantes. Um deles que vocês podem ter acesso a algumas alternativas de renda fixa que a gente tem na nossa plataforma, com diversidade de LCIs, tipos de CDBs e outros produtos que a gente mantém na plataforma, e também dá acesso à ferramenta de comparação de fundos. Essa ferramenta é muito interessante para quem tem hoje investimentos principalmente em bancos e gostaria de comparar qual é que é a sua rentabilidade média atual com algum tipo de produto alternativo dentro do mesmo patamar, né? Um fundo referenciado DI comparado com o referenciado DI, um fundo crédito privado que investe geralmente em debêntures de empresas privadas comparado com crédito privado, um fundo de inflação com fundo de inflação, enfim, todas as modalidades de fundos disponíveis no mercado. Vocês clicando embaixo da ferramenta, vocês conseguem localizar praticamente todas as instituições hoje que o mercado oferece, comparados com os fundos que a gente tem na plataforma One Stop da XP, que hoje comporta mais de 400 fundos. Exatamente. Né, aqui ó, vocês têm embaixo do chat o link, a lista completa de fundos. Aqui eu até vou abrir para mostrar para vocês como é que funciona, né, para vocês conseguirem vocês mesmos comparar, né, os investimentos. Então vou jogar aqui na tela para vocês. Ó, vocês têm aqui abaixo os fundos, né, fundos da XP, e aqui colocando o nome vocês conseguem capturar algum fundo que vocês tenham, né? Então vamos botar, por exemplo, aqui o Bradesco. Ver se a gente consegue fazer uma comparação aqui para vocês. Chrysler está se despedindo aí. Nos vemos na quarta, lá no pregão. Exatamente, quarta estamos lá no Mercado Aberto novamente. Pessoal, se vocês quiserem aproveitar aqui e até colocar algum fundo que vocês tenham
e fazer um comparativo real aqui. Podemos aproveitar aqui os minutinhos ainda para fazer esse tipo de comparação, até no sentido prático, que eu acho bem interessante. Aqui eu achei aquele hiperfundo do Bradesco, né, para mostrar que ele existe mesmo, né, tá aqui na lista. E vamos comparar com o da XP, né, aquela mesma comparação que a gente viu lá na apresentação, para vocês verem que dá para fazer essa comparação aí tranquilamente. Vamos comparar aqui, vocês podem escolher o período, vamos botar 12 meses para ficar uma comparação mais rapidinha aqui para apresentar. Olha, ele gera um gráfico, dá até para imprimir se vocês querem, né? Então aqui a gente tem a linha verde, o fundo da XP, e a linha azul aquele hiperfundo, né, lá dos carros que a gente viu antes. Então vocês conseguem pesquisar o nome do fundo de vocês e comparar com algum, aqui da tabela da esquerda, algum fundo que a XP tenha, né, para distribuir. Então vocês veem aqui em cima os multimercados, os fundos de ações, né? Então vocês fazem a comparação no mesmo, de fundo de mesma categoria do que vocês estão pesquisando. Ok? Não sei se alguém vai querer botar o seu fundo aí para a gente comparar. Se não quiser, até depois vocês podem mandar um e-mail para a gente com o nome do fundo e a gente faz o comparativo e manda, retorna por e-mail aí para vocês. Apesar de que vocês mesmo conseguem fazer, é muito intuitiva a ferramenta, é só clicar, você já tem acesso direto a ela. Exato. Procura o seu fundo, a sua instituição e dá para comparar, né? Aqui a gente bate de novo na tecla da comparação, que é o mais importante para que a gente consiga escapar dessas armadilhas que a gente citou aqui a palestra inteira. O Jonas pergunta qual é o investimento que ele pode aplicar com aportes mensais. Aportes mensais, o principal seria a Previdência, Jonas. Até pelo perfil seu, conforme a gente trocou ideia por e-mail. Mas também, se você quer aplicar em algum fundo, né, alguém aí que quer aplicar em algum fundo, dá para ir colocando mensalmente o valor na XP, fazendo uma transferência para sua conta na XP, né, e a partir disso direciona para algum fundo, alguma aplicação de renda fixa ou ações aí que esteja interessado, certo? Então qualquer investimento aí é possível a partir de aplicações mensais. Vou só retornar a lâmina do... Fechei lá para ficar mais leve. Pessoal, alguma dúvida ainda? Algo que a gente consiga auxiliá-los que não ficou claro na apresentação? Ou alguma pergunta que a gente acabou pulando, não percebeu? A gente ainda tem alguns minutos aqui à disposição de vocês, justamente para esclarecer aí o que tiver a nosso alcance. Vamos investir melhor então a partir de hoje, pessoal. Quem não compara, vamos começar a comparar. Vamos tornar esses rendimentos aí melhores, né? E não ficar pagando gestão de casa de investimento, certo? Pessoal, eu gostaria muito de agradecer a paciência de vocês, a disponibilidade, por terem aí nos aturado nessas quase 2 horas, né? Eu, como sempre, digo, as portas estão totalmente abertas para vocês, clientes ou não clientes. Entrem em contato, façam perguntas, explorem. A ideia original do Focalize é essa, é um local de total apoio educacional na área de investimentos. E vale para qualquer tipo de investimento, o que tiver ao nosso alcance, o que não tiver a gente vai atrás. E sintam-se muito à vontade, sintam-se em casa, o portal é de vocês e a gente está à disposição de todos. Teremos mais eventos dessa natureza, vocês vão receber como esse o convite e a gente desde já está à disposição. Então gostaria aí de dar uma boa noite a todos e muito obrigado e até a próxima. Boa noite e até mais.